Uma ótima noite para você. Faleceu na manhã do último sábado o memorialista Luiz Viana Davi, aos 76 anos. Querido entre a população paraminense, o escritor será lembrado por seu trabalho e atuação em prol do desenvolvimento de Pará de Minas. Figura ilustre e memorável. Assim foi Luiz Davi, escritor e memorialista paraminense que se fez presente em momentos únicos da nossa história. Patafufo orgulhoso, abraçou sua identidade e a partilhou por meio de suas obras e palavras repletas de significado. Carinhosamente conhecido como enciclopédia ambulante, impressionava com sua forma de narrar fatos e se lembrar de detalhes importantes, aqueles que davam vida às suas crônicas e encantavam seus admiradores. Deixou sua contribuição na política, no esporte, na cultura. Foi filho, irmão, amigo e querido entre os que o conheceram. Uma grande perda para Pará de Minas, que na tarde de sábado se despediu de um dos seus mais notáveis contadores de história. O Luiz deixa muita história. Eu há mais de quase 50 anos conheço o Luiz, né? A gente participou do Clube Atlético Paraminense, onde joguei por muitos anos. O Luiz era o treinador. Então o Luiz tem uma passagem no futebol de Pará de Minas muito importante. Naquela época, entre os campos, tinham 3, 5 mil pessoas, né? O futebol realmente estava num patamar, né, muito bom em Pará de Minas, com grandes craques na época, né? E depois a gente tem uma parte do Luiz, o Luiz como vereador, né? Depois ele teve uma participação com o deputado Antônio Júlio na Assembleia por muitos anos e, enfim, quando ele se aposentou, agora em Pará de Minas, onde as pessoas o admiravam cada vez mais, porque ele se tornou um grande historiador. A gente começou a conhecer velhos casos, velhas histórias de Pará de Minas que nós não conhecíamos, e o Luiz começou a expressar essas histórias, né, através dos seus livros, né, nas suas crônicas. Enfim, eu acompanhava, então ele deixa na memória aí uma lembrança muito boa, que realmente foi um paraminense, vamos dizer, um paraminense que vestiu a camisa de Pará de Minas em todos os aspectos. Pará de Minas perdeu um acervo vivo, igual a gente fala, era uma enciclopédia ambulante aqui em Pará de Minas. Um Luiz Davi que militou em tudo, militou na política, militou no esporte, militou na cidadania, uma pessoa de um coração muito puro, que fez de tudo para que o nome de Pará de Minas fosse projetado. Igual assim, quem lê as crônicas, quem lê os livros dele, vê o grande conhecimento que tinha o Luiz Davi. Eu acho que o Museu de Pará de Minas chamava-se Luiz Davi. Deixou um legado muito grande, igual assim, ele deixou amigos, deixou inimigos, deixou de tudo, porque o Luiz não tinha papa na língua. Ele, o que tinha que falar, ele falava. Era uma pessoa que muito honesta, assim, transparente, e é difícil falar do Luiz Davi. O pensamento do Luiz é um pensamento que a gente tem que repensar a nossa vida, né? O Luiz foi uma pessoa importante e talvez nem tanto valorizada em vida, né? Ele era um historiador, realmente conhecia a história do Pará. Eu tive o prazer e a satisfação de conviver com o Luiz desde a minha adolescência, quando nós mexíamos na Associação dos Estudantes, depois com o futebol, depois com a política. E o Luiz sempre foi essa pessoa carismática, né? Ele gostava da história, ele gostava de contar aquilo que ele percebia da vida das pessoas. Então o Luiz deixa para nós um grande legado. O Luiz foi uma figura importante que talvez nós pudéssemos ter utilizado ele mais, explorado mais do Luiz aquilo que ele tinha de conhecimento, e um conhecimento bom. Mas a vida é essa mesmo, cada hora está para um e infelizmente nós não temos como fugir. E eu tenho certeza, porque o Luiz tinha um bom coração, então ele deve estar num bom lugar. Luiz Davi foi uma pessoa muito especial e querida por todos nós, na área da política, do esporte e também da cultura. Talvez
uma das maiores memórias que a gente tem da construção da nossa querida cidade. Eu fui amigo do Luiz Davi por muitos anos, conheci ele quando eu ainda era estagiário numa agência de marketing. Ele nos procurou para fazer o blog dele, onde ele postava as suas crônicas, e eu desde então criei uma amizade muito forte com ele, porque auxiliava sempre nessa parte tecnológica, né, de publicação. Então eu sempre ia até a casa dele, a gente tomava café junto, e eu aprendi muito com o Luiz. Ele me influenciou muito do ponto de vista pessoal, profissional e inclusive político. Na última campanha ele me estimulou muito para me candidatar, apoiou, fez campanha, e hoje, se eu estou aqui na Câmara Municipal, tenho que agradecer muito ao Luiz, sem dúvida nenhuma, vai deixar muita saudade, né, a todos aqueles que conviviam com ele, que absorviam o conhecimento, a sabedoria, a experiência dele no esporte, contribuiu muito na política, foi presidente aqui da Câmara Municipal, então sem dúvida nenhuma uma pessoa muito importante para a memória de Pará de Minas, para o desenvolvimento da nossa cidade, e todas as sementes que ele plantou, sem dúvida, vai ainda impactar muitas pessoas. O projeto social que nós temos hoje, com quase 300 crianças, ele ajudou muito a gente quando nós começamos, a gente tinha lá cerca de 30 jovens, ele buscou os primeiros patrocinadores, ele acreditou e apoiou esse projeto. Então, assim, sem dúvida nenhuma, muita coisa que acontece em Pará de Minas tem o dedinho do Luiz, tem a influência do Luiz, e ele deixou para a gente também alguns livros, né, que vão ser as suas memórias, para que a gente possa recordar e matar um pouquinho da saudade que ele vai deixar.